Olá, eu sou Fernando Carneiro, vereador pelo PSOL em Belém, e esse é o podcast do nosso mandato. Mais uma ferramenta que nós estamos apresentando para você de comunicação, informação e formação política para facilitar o debate sobre temas importantes, sobre Belém, sobre o Pará, Amazônia e sobre o Brasil. O projeto piloto que você vai ouvir agora foi gravado no dia 10 de junho com 2 especialistas em estatísticas, para tratar de um tema bem importante. Está na hora de Belém e do estado do Pará adotarem o fim do isolamento social, o relaxamento desse distanciamento? Nós já temos condições seguras para afirmar que já passamos pelo pior da crise da Covid-19, que já passamos pelo pico da doença? Pois é sobre isso que a gente conversa com Luiz Sadek, que é geógrafo e mestre em ciências ambientais pela Universidade Federal do Pará, e com Diego Santos, que é doutorando em ciência da computação, com especialização em análise de dados, também pela UFPA. Vamos ao debate. Nós estamos em um momento bastante delicado, nós estamos num momento em que a gente está vendo a volta das atividades comerciais, a volta das atividades esportivas, religiosas, em certa medida, em todo o país, não é só no Pará, não é só em Belém, né? Existe uma pressão muito grande. Eu queria, antes de iniciar o tema especificamente, deixar a minha posição bem clara. Eu sou a favor do isolamento social, mas é óbvio que a gente sabe que a gente vive num país de profundas desigualdades sociais e muitas das pessoas têm que sair obrigatoriamente à rua. Nós precisaríamos ter uma força-tarefa que incluísse aí os governos do estado e os governos municipais, porque há exemplo de municípios que estabeleceram um complemento dessa renda emergencial, e a gente tem que forçar que o governo... Lembremos que o Brasil não é um país pobre, tá? O Brasil, onde sempre esteve ali entre as 10 maiores economias do mundo, e teria condições, né, se houvesse vontade política para isso, em vez de dar 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos, poderia usar esse recurso para garantir que as pessoas tivessem condições de ficar em casa. Esse é um outro problema, na esfera mais da política, mas ele é obviamente presente nessa situação em que a gente está discutindo o fim do isolamento. Então tem muita gente dizendo que as pessoas têm que ir para a rua, é verdade, porque elas têm que ir para a rua porque o governo não garante, e teria condições de garantir, eu quero deixar isso muito bem claro, teria condições de garantir que essas pessoas permanecessem em um grau elevado de isolamento social. Mas feitas essas introduções, eu queria então apresentar os nossos 2 convidados de hoje. O primeiro é o Luiz Sadek, que é mestre em geografia pela UFPA, que está estudando há bastante tempo essa questão dos números em relação ao Covid. E o segundo é o Diego Santos, que é doutorando em ciência da computação pela UFPA, com especialização em análise de dados. Então vocês vão ver que a gente está cercado de gente que tem, digamos, gabarito suficiente para fazer uma análise bem abalizada sobre o tema. Mas antes de passar a palavra, então, para os nossos 2 convidados, eu queria só citar 2 coisas. A primeira é um estudo de um relatório do Laboratório de Epidemiologia, Territorialidade e Sociedade do Núcleo de Medicina Tropical da UFPA, que foi feito alguns dias atrás, que faz uma análise bem abalizada e bem atualizada sobre a questão dos números no estado e em Belém, que também recomenda a sua conclusão, que diz que é muito cedo a gente falar que nós já tínhamos passado pelo pico ascendente da curva, ou que a gente esteja no platô, que eles chamam, né, que é o momento em que depois a gente começa a descer. E tem um recente também, que é de um grupo de trabalho formado pela UFPA, USP, pelo INPE e pela Unifesp, dá conta também que é muito precoce a afirmação de que a gente já teria passado pelo pior da situação e que a gente estaria já em condições de fazer esse relaxamento social. Esse número, só para terminar também, para já passar a palavra, da CESPA. Eu tive a curiosidade de pegar pelo site da CESPA os dados de 3 semanas atrás. Eu queria que vocês pudessem comentar isso. Hoje a gente tem 62.095 casos confirmados e há 3 semanas atrás nós tínhamos 18.929. Fazendo essa subtração aí, nós temos que em 23 dias a gente teve 43.166 casos confirmados pela CEPA. E hoje a gente tem 3.927 óbitos e dia 20 de maio era 1.778, ou seja, 2.149 óbitos nesse período de 3 semanas. Isso dá uma média de 102 óbitos por dia. Eu não quero entrar aqui naquela questão das últimas horas, 24 horas, mas é uma estatística que leva em conta a quantidade de dias e a subtração entre o que a gente tem hoje e o que a gente tinha dia 20.
e 2.055 casos por dia. Por último, eu queria só citar 2 decretos da Prefeitura Municipal de Belém, um decreto do dia 1º de junho de 2020, que estabeleceu as regras do relaxamento social, que estabelecia, por exemplo, que a gente tinha que ter, no máximo, 10 pessoas por culto religioso, porque houve uma pressão muito grande das igrejas, principalmente evangélica, para que a gente aumentasse esse número. Foi feita uma discussão aqui na Câmara e 4 dias depois o prefeito refaz o decreto e aquilo que estava estabelecendo 10 pessoas por culto religioso fica em 15% da capacidade da igreja ou do local do culto, com um máximo de 200 pessoas. Então, assim, até 200 pessoas estão permitidas nesse processo de liberação, de isolamento em cultos religiosos aqui na capital. Isso já é um decreto do município de Belém, que é o decreto 96.418, do dia 5 de junho de 2020. Então, olha só, Luiz Sadek, a gente vai chamar de Sadek, o que tu pode dizer aí pra gente desse monte de coisa que eu falei aí também, mas a gente quer te ouvir agora, querido. Então, Fernando, só fazendo uma pequena correção, porque senão o pessoal da geografia me bate depois, eu sou geógrafo, mas eu sou mestre em ciências ambientais, pela UFPA também. Tá? Bem, desde que começou esse processo de dar estudo, chega decreto, tudo isso, eu comecei a olhar porque eu já estava envolvido com esses dados desde o início da Covid aqui no estado, porque a empresa em que eu trabalho, ela também começou, a gente tentou fazer um esforço de ter uma plataforma geoespacial, onde a gente pudesse ver a espacialização da Covid em todo o estado. Então, nós começamos a desenvolver uma plataforma e aí eu estava muito dentro dessa informação dos dados, de como os dados estavam sendo gerados e tudo mais. Quando começou a sair os primeiros artigos sobre a parte de isolamento, de relaxamento do isolamento, eu fui ler o primeiro artigo que estava embasando as tomadas de decisão e eu achei o artigo muito pobre, o artigo muito, assim, não vou dizer, talvez seja essa mesma palavra, muito pobre, porque era um artigo que estava trabalhando com a questão de redes neurais, e aí aqui também é importante que eu frise isso, né? O meu mestrado foi em redes neurais, mas foi para zoneamento ecológico e econômico. Então, eu conheço um pouco sobre redes neurais, né? Não a fundo, mas eu tenho conhecimento delas. Então, quando eu olhei aqueles dados e olhei o que eles estavam fazendo na rede neural, dava para perceber que ali o que estava acontecendo era que a rede neural basicamente estava modulando o dado que vinha da CESPA. Então, o que a gente tinha ali de resposta era basicamente uma colaboração. A rede neural do estudo dizia, a CESPA está certa. Basicamente era isso. E assim, é um dado que a gente não pode usar para tomar uma decisão que está mexendo com vida. Né? A gente está trabalhando com vidas. Então, se eu uso um estudo desse, um estudo pouco, vamos dizer, abrangente, pouco profundo, para respaldar uma tomada de decisão tão importante, eu achei estranho aquilo, né? Não fiz a análise do artigo sozinho, isso também é importante que se diga. Eu passei esse artigo para os meus pares, né? Gente da computação, gente da oceanografia, gente da análise de dados, estatística. A gente sentou todo mundo e a gente fez uma análise daquele documento e a gente chegou à conclusão de que ele não era um documento que poderia pautar um relaxamento social, beleza? E aí eu comecei a questionar pelo Twitter, o que estava rolando, por que a CESPA estava nesse processo, né? O governo estava deixando um estudo tão fraco pautar a decisão deles. E aí a resposta que eu recebi era que eram as duas universidades, a UFRA e a UFPA, as duas maiores do Norte, né, que estavam respaldando aquele estudo. Então, eu resolvi ir atrás das universidades e perguntar, olha, por quê? Onde que está aqui a representação no estudo de vocês que está realmente deixando com que o isolamento seja relaxado? E aí, eu recebi logo a resposta da UFPA, a UFPA dizendo, olha, esse estudo aí não faz parte do nosso GT, né, mas a gente vai em breve soltar o documento do GT, que é o do professor Renato Francês, né, que saiu depois de algum tempo, quando a Federal disse, olha, a UFPA disse, olha, a gente não tem nada a ver com isso aí. E logo em seguida, né, por conta da pressão social, eu acho que aconteceu pelas redes sociais na UFRA, eles também lançaram uma nota e disseram, olha,
a gente está fazendo esse estudo aqui, mas ele é um estudo preliminar. Se vocês olharem lá no final as recomendações, a gente está dizendo que não é para relaxar o isolamento social, a gente está dizendo que tem que fazer muita testagem. Então, a UFRA ficou naquele morde-a-sopra, né, para nem dizer que sim, nem dizer que não, vamos dizer assim. Então, baseado nos estudos que a gente viu, que o governo tomou como respaldo para isolamento social, né, a gente vê eles como muito fracos. E logo em seguida saíram os 2 estudos, esses 2 que eu te relacionar aí, que foram os 2 da UFPA, foi um do primeiro grupo, que é um trabalho que ele não é assim um trabalho, vamos dizer, que colocou tudo abaixo, né? É um trabalho redondo, é um trabalho certinho, afinado, eles vão lá, tem todo o rigor científico, mas ele é bem, vamos dizer, conciso, o trabalho que eles fizeram, e logo em seguida saiu o trabalho do professor Renato Francês, esse sim, um trabalho bastante denso, que vai trabalhar com a mesma modelagem que a gente trabalha lá na plataforma de Covid do MapBiomas, que é um modelo que leva em consideração uma grande quantidade de variáveis. E nesse modelo, tanto no nosso quanto no do professor Renato Francês, ele vai dizer que o pico em Belém e no estado do Pará ainda não chegou. Pois é, deixa eu só te perguntar uma coisa, Sadek, desculpa te interromper. Mas assim, o estudo que foi, que digamos assim, baseou a decisão política do governo de acabar com o lockdown, iniciar um processo de relaxamento, foi só esse ou foi feito algum outro? Tem notícia de algum outro estudo que tenha sido feito ou não? Então, Fernando, a gente não tem nem como saber se realmente foi o estudo, né, que estava embasando, porque, assim, a própria universidade depois veio a público e disse, olha, a gente não está dizendo isso. Sim, eu vi isso. Então, assim, fica meio estranho. Então, parece que é muito mais uma questão num viés político do que num viés científico, técnico-científico, né? Isso foi o que ficou parecendo, ao meu ver, né? Ao meu ver. Tanto do professor Renato Francês, quanto no nosso, que a gente está mantendo lá, mesmo com todas as dificuldades, por falta de dado, ou então por atraso de dado, a gente faz lá a previsão no site, e a gente percebe que tanto para Belém, quanto para o estado do Pará, esse pico ainda não chegou. Ele já esteve mais longe, ele já foi de 70 dias, de 50 dias, hoje ele está em aproximadamente 30, 40 dias, isso sem o isolamento social, né? Sem o isolamento social. Com o isolamento social, também é importante que a gente diga isso, que com o isolamento, a gente tem aquele achatamento da curva que todo mundo fala. Esse achatamento da curva é justamente a ampliação de dias que a gente vai ter que ficar isolado. Então, por exemplo, se eu tiver isolamento, esse número de dias para a chegada do pico é a 50, 40, 50 dias. E uma coisa que é importante também a gente lembrar é que quando chega no pico, né, quando a gente está lá no topo da curva, ainda não é o momento de relaxamento, porque daqui para frente ainda vai ter a descida toda. Então, tem uns parâmetros, né, que a Organização Mundial de Saúde e alguns países vêm adotando, que é ter os procedimentos que o Diego pode falar melhor, que ele está mais por dentro, né, das porcentagens de leito, das questões de quantidade de casos que foram confirmados por dia, óbitos por dia, e assim sucessivamente. Legal. Antes de passar para o Diego, então, eu só queria deixar claro para as pessoas, assim, todos nós estamos torcendo para que a quantidade de casos e de óbitos diminua, todos nós estamos, ninguém está torcendo contra isso, todos nós estamos querendo que a gente volte ao mínimo da normalidade que a gente já tinha antes. O que a gente está fazendo aqui não é ser pessimista ou jogar para baixo. O que a gente está tentando fazer aqui é justamente a discussão, o cotejamento desse estudo que embasou o governo a tomar essas decisões e tem embasado, mas dizer que existem posições diferentes em relação a esse estudo, né? E não na perspectiva de ser pessimista, mas na perspectiva de fazer, inclusive, a adoção e a manutenção de medidas de isolamento para que as pessoas possam ter, né, a segurança da sua vida. Eu fiquei assustado quando eu fiz essa conta aqui, né? A quantidade de casos em 3 semanas, 43 mil casos novos em 3 semanas, é muito isso, né? Diego, o que tu pensas aí em relação a isso? Primeiramente, quero agradecer ao Fernando pelo convite, pelo Luiz, pela parceria. Eu e o Luiz, a gente está no GT aí
trabalhando um pouco esses números do Covid aqui no estado, né? Em cima do que tu perguntaste, Fernando, eu vou comentar a questão do quantitativo de casos, né, que tu perguntaste das últimas 3 semanas, que aumentou substancialmente, certo? E comentar também um pouco sobre o que o Luiz falou ainda agora, com relação aos relatórios técnicos apresentados, tanto com relação à UFRA quanto com relação ao FPA. Primeiramente, eu vou começar pela questão da diferença dos casos que te assustou, né? Nesses últimos dias que a gente está vendo, são muitos casos. O que eu posso adiantar aqui com relação a esses dados especificamente, a gente tem que levar em consideração que a maior parte desses casos se referem a dias passados. Então, eu estava fazendo uma análise esses dias agora, a gente tem caso que foi notificado depois de 120 dias. Então, isso daí dá um delay muito grande para a gente poder trabalhar com a informação. E, por exemplo, hoje, quando você vê 3.000 casos no dia que são informados pela CESPA, só que desses 3.000 casos, basicamente 2.900 casos são antigos, não são de hoje, né? Alguns gráficos que eu estou trabalhando também, se nós formos nos guiar pelos dados da CESPA, de fato o número de casos atuais está caindo. Reflexo do lockdown? Pode ter sido. Houve aplicação de um lockdown de forma efetiva no estado? Tenho minhas dúvidas, não sou muito crente que tenha sido feito de forma efetiva mesmo. Estava falando agora assim, de alguns lugares no mundo, o que eles precisam fazer para garantir esse fim? Nós estamos nesse estado, nós estamos fazendo, quer dizer assim, porque é claro que a gente vai ter que sair desse processo de isolamento, mas quais são as pré-condições ou as condições, ou o que a gente tem que fazer? Tu estava falando agora sobre Nova York, se eu não me engano. Isso, perfeito. O que acontece? Um dos principais pontos que tu me pediste era com relação à decisão da retomada das atividades, né? Se foi acertado, se não foi acertado e tudo mais. Como analista de dados, a gente trabalha muito com parâmetros, né? Muito com critérios. Então, quando você levantou esse questionamento, eu fiquei muito preocupado em trazer dados, né? Por exemplo, locais que já saíram do isolamento e estão retomando as atividades econômicas, eles definiram critérios, entendeu? E um dos principais locais onde teve um dos maiores surtos, né, da doença, que foi Nova York, né? O governo de Nova York adotou critérios para a retomada das atividades. Entre esses critérios, o que poderia ter sido feito pelo governo também do estado, né, para essa tomada de decisão, não só embasar na questão do relatório técnico da UFRA, seria, por exemplo, fazer a análise do número de hospitalizações diárias. Nova York adotou um critério se depois de 14 dias o número de hospitalizações já estivesse na decaída, na decrescente, seria um ponto a favor para a retomada de atividades. Analisar o número de mortos diários. Eles pegaram também e analisaram durante 14 dias. Durante 14 dias, como esse número estava na descendente, foi mais um fator levado em consideração. Ocupação de leitos clínicos, né? Isso daí é um dado que o Estado fornece para a gente. Taxa de ocupação de leito clínico e taxa de UTI. A Nova York levou em consideração que eles deveriam ter no mínimo 30% dos leitos clínicos e de UTI vagos para poder pensar no início da retomada das atividades. E por fim, eles estipularam um parâmetro de testar 30 em cada 1.000 habitantes por mês, né, para ver como é que estava a taxa de infecção da população. Traduzindo para o nosso normal aqui seria, a cada 1 milhão de habitantes, a gente deveria testar 30.000 pessoas por mês, tá? E isso daí fica difícil, porque o governo, ele divulgou um dado onde ele diz que nós tivemos até agora, em mais de 90 dias de pandemia, apenas 150.320 testes rápidos a serem aplicados. Aqui eles não estão considerando os testes executados no LACEN, que é o Laboratório Central, né? Os testes que estão sendo efetuados pela Universidade Federal e pelo Instituto Evandro Chagas, que são os RT-PCR, que é um outro tipo de teste, não é um teste rápido. Então, enquanto o governo não definir esses pontos específicos, né, para poder retomar as atividades, fica difícil a gente dizer, não, está na hora da reabertura. E eu queria só adicionar uma coisa muito importante, é o seguinte, é a temporalidade das nossas decisões.
qualquer decisão tomada hoje, você só vai poder ter uma resposta para corrigir no mínimo com 30 dias. Porque, por exemplo, acabou o lockdown, vai ser retomadas as atividades. As pessoas infectadas, elas demoram em média 15 dias para o ciclo viral, tá? Então, a quantidade de hospitalizações, de óbitos e tudo mais, a gente só vai começar a ver daqui 15 dias. E outra, aí para tomar uma nova decisão para corrigir o que foi feito há 15 dias atrás, só depois de 15 dias. Então, trabalhar com uma janela temporal de 1 mês é muito tempo, entendeu? Uhum. É difícil tomar decisões assim. Então, tem que ter uma análise mais refinada, tem que analisar mais esses números. O governo ele não disponibiliza, por exemplo, eu estava comentando com o Luiz uma hora dessa, que, por exemplo, taxa de ocupação de leito clínico e UTI, a CESPA está atualizando no máximo 2 vezes por semana no site. Isso daí deveria ser uma informação atualizada diariamente, para a gente poder ter uma noção melhor. E essa fala que o Diego fez agora é bastante interessante, porque ele diz assim, olha, para sair do isolamento, eu não preciso ter otimismo, eu preciso ter testagem, eu preciso ter a redução dos casos de uma forma consistente, né, nos 14 dias que tu falou, e eu preciso ter uma taxa de ocupação, tanto de leitos clínicos como de UTI, factível, com a possibilidade até de um novo retorno, porque está todo mundo com medo dessa segunda onda, que, assim, eu comecei a ver notícias na Itália, começaram a surgir novos casos na Itália, não sei onde, assim, na Espanha. Então, assim, a gente não quer paralisar o país, a gente não quer paralisar a economia, mas a gente também não quer tomar medidas que sejam definidas por fora do critério sanitário, científico, epidemiológico da doença, né? Essa é uma decisão política, o fim do isolamento, mas ela tem que estar amparada, embasada, tem que ter um substrato científico que faça isso. Nessas horas que a ciência está sendo desvalorizada, eu queria valorizar a ciência, valorizar os profissionais da área de saúde em todo o seu espectro que isso possa significar. Então, esses profissionais da área da saúde aumentou 171% o número de casos de dengue no estado do Pará. Então, esses caras estão lá na ponta, é o ACE, é o agente comunitário de saúde, o agente de controle de endemias, é o maqueiro, é o cara que faz a limpeza da unidade de saúde, da UPA. Enfim, esses caras que são invisíveis aí, que não são heróis, porque heróis não morrem, né? E essas pessoas estão morrendo, infelizmente. Agradecer o pessoal da ciência, vocês dois aqui representando eu sei que vocês não são hoje representantes, mas estão representando a ciência. Agradecer também o pessoal da cultura, cara, porque assim, tá sofrendo demais essa galera, mas é uma galera que tem ajudado a manter a nossa saúde mental. A gente lê um livro, a gente vê um filme, a gente vê uma live, a gente vê um desses artistas fazendo live, que eu acho que é fundamental pra gente, né, nesse tempo todo de quem está em isolamento social, sofre bastante. Mas é isso, gente. Queria agradecer vocês dois. Eu gostaria de agradecer o teu convite, né? Muito obrigado por dar voz para a gente, porque a gente geralmente, a ciência quase nunca tem voz, né? Então ela fica ali nos guetos, né, conversando entre si, e quando a gente tem um momento como esse aqui, é importante que a gente exponha realmente a coisa enquanto científica, né, que a gente deixe um pouco as nossas convicções mais políticas, né, de lado, e a gente se baseie mais nas questões científicas. Então, te agradeço muito. Sempre que precisar de um apoio científico, a gente está por aqui. A gente se vê em outro momento. Um abraço e obrigado. Obrigado. Fala, Diego. A universidade suspendeu as atividades no dia 19 de março. Desde o dia 19 de março eu mergulhei de cabeça nisso. Estou coletando os dados todo dia de vários locais, então é muita informação que a gente absorve. E reforçando Diego, a fala de você. Gráficos fantásticos sobre a pandemia. Tem que ver os gráficos que ele faz, ficam fantásticos. Maravilha. Cara, a ciência mais do que nunca é a solução, tá? Reforço a tua fala anterior, Fernando. A gente não tem que tratar com otimismo o cenário, a gente tem condições de tratar ele de forma técnica, mesmo sendo um vírus novo, sem a gente ter muita informação e a gente a cada dia está aprendendo uma coisa nova, mas a ciência dá muita base para a gente poder combater o nosso cenário atual. Agradecer demais, deixar aqui explícito o meu agradecimento a todos os profissionais da área da saúde. Os caras hoje em dia são os guerreiros da vida real, são os heróis mesmo.
Já, assim como você falou que você teve perdas, eu tive muitas perdas também já nessa pandemia. Como eu digo para os meus amigos, números pararam de ser só números e passaram a ser rosto já faz um bom tempo. Isso daí é uma coisa difícil pra gente. Tem dia que a gente tá ruim para poder trabalhar, mas a gente pensa, não, cara, tem gente que precisa de informação, a gente tem como ajudar, tem como trabalhar, processar esses dados, bora dar informação para a população, pelo menos para uma pequena parte dela, que a gente sabe que o nosso alcance não é tão grande, mas ajudar quantas pessoas a gente puder. É como eu digo, se proteja os seus e ajude quem você puder. Entendeu? É uma coisa muito importante hoje em dia. Fernando, te agradeço muito a oportunidade, o convite, tá? Como o Luiz falou, estou à disposição, caso você queira trocar outras conversas, para a gente trazer mais informação para a população, para embasamento, para tu poderes levar para o plenário para discutir com os teus pares, entendeu? O que a gente puder fazer, a gente está à disposição. Agradeço mais uma vez. Luiz, bora continuar nosso trabalho, que tem muita gente que gosta dele, né? E a gente sabe que a gente faz uma coisa legal. Não, queria agradecer profundamente o trabalho de vocês. E agora, assim, até falando como historiador, daqui a algum tempo, esse estudo que vocês estão fazendo, e não muito tempo, vai embasar muito as circunstâncias da gente se preparar ou tentar evitar que isso aconteça novamente, né? Vocês estão desenvolvendo um trabalho fantástico, quero aqui render homenagens ao trabalho que vocês estão fazendo, é um trabalho fundamental, né, para que a gente possa tomar decisões que sejam baseadas em critérios científicos, que não sejam só na boa vontade ou no otimismo. Então, gente, muito obrigado, Luiz Sadek, Diego Santos, 2 especialistas aí, foi uma conversa muito enriquecedora, e sigam no trabalho de vocês, e assim que também precisando da gente, a gente está por aqui para valorizar o trabalho de vocês, que é muito, 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 muito importante aí também, tá bom? Obrigado, valeu. Bem legal esse debate, né? Muito obrigado por ter acompanhado o nosso podcast. E se você tiver sugestões de temas a serem aprofundados ou debatidos, se tiver pessoas ou grupos a serem ouvidos, nos mande por qualquer uma das nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo Twitter, uma sugestão e acompanhe o nosso mandato. Sigamos na luta, um forte abraço e, se puder, fique em casa.